Crise no gol faz diretoria do Flamengo contratar profissional do Atlético Mineiro. Santos é o goleiro que mais falha, o jogador que mais falha no Campeonato Brasileiro. Investigação no Santos, hein, gente? Mais notícias, mais prints vazados. O bicho tá pegando, né? Muita coisa acontecendo. Também teve um áudio vazado aí sobre Rodolfo Landim, sobre a reunião do conselho. Aí o ex-presidente Eduardo Bandeira de Mello também se manifestou. Muita coisa acontecendo, a política tá fervendo no Flamengo. A gente, no meio disso tudo aí, traz aí informações da preparação do Flamengo para o jogo contra o Goiás. É obrigação o Flamengo vencer. O Goiás vem desfalcado, tem um desfalque grande e outros desfalques. O Flamengo que tenta recuperar o Pedro. Pedro participou de treinamento, mas o Flamengo pode ter alternativas aí para caso o Pedro não possa atuar muito tempo durante o jogo. Tudo isso a gente trazendo aqui para vocês com um oferecimento da Stake, né? A Stake te dá aí 150 pratas de jogo seguro, cara, no primeiro depósito. Fez o cadastro, utilizou o código promocional PAPARAZZORN, você coloca lá e você vai ter o primeiro jogo seguro até 150 pratas. Lembrando que você pode fazer o depósito, né, de várias formas, então aproveite aqui agora. Detalhe, eles estão aí no UFC, no Watford, no Everton, são muito famosos. Bem, vamos lá. Eu quero começar aqui também, lembrando que a gente tem os nossos links aí dos grupos gratuitos do Telegram, Sinais, você recebe sinais 24 horas de inteligência artificial e é gratuito. O pessoal cobra, o nosso aqui não cobra, é gratuito, você recebe diariamente, 24 horas por dia, tá chegando sinal lá. São 2 grupos. Além disso, tem um grupo aqui de eletrônicos, tá? Onde você adquire qualquer produto aí que a gente anuncia. São muitos produtos Apple, de outras marcas. Você recebe a promoção. Além disso, você utiliza o código promocional PAPA100 nesse grupo, PAPA100, e você vai ter R$100 de desconto na compra aí de um produto eletrônico, o que você preferir. Cupom PAPA100 te dá esse desconto, tá certo? A gente também tá com viagens em parceria aí com a Caravana do Haroldo, então, cara, garanta a presença aqui no Rio de Janeiro, Fla-Flu, né, o nosso receptivo aí, muito bom, você pode inclusive fazer passagem por conta própria com suas milhas e tudo mais e garantir o nosso receptivo com hospedagem, ingresso, tudo que tem direito aqui no Rio de Janeiro. Lá no Insta da 5G Turismo já tem os valores. Cara, vai lá, @5G Turismo, você não vai se arrepender. Parceria aí, né, agora que vem para ficar com a Caravana do Haroldo, que já trabalhou com a gente aí no Mundial de Clubes, né? Fomos para o Marrocos com a Caravana do Haroldo, então a gente se juntando aí com uma empresa séria para trazer ainda mais opções para vocês. Bem, vamos lá. Eu vou começar aqui falando sobre a questão do Flamengo e Goiás, que o Flamengo recebe o Goiás nessa quarta-feira no Maracanã, 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. A gente precisa ganhar para ter 2 vitórias em 5 jogos. Ganhando ainda assim, tem menos vitória, menos da metade. Né? É surreal. Pelo lado do Flamengo, o Sampaoli já está ciente que não poderá contar com o Gabi, suspenso, Gabigol suspenso, por isso a preocupação de recuperar o Pedro. Que foi o Gabi suspenso e o Pedro está com aquele problema, está se recuperando, né? Já pelo lado do Goiás, Emerson Ávila contará com alguns desfalques. Um dos principais atletas da equipe, o goleiro Tadeu, tá, está fora do jogo por conta de uma fissura no dedo. Contudo, Marcelo Rangel deve entrar em seu lugar. Além dele, os zagueiros Bruno Melo, suspenso pelo 3º cartão, Lucas Halter, né, expulso no último jogo, também estão fora. Então, eles estão fora aí para esse jogo, e o Flamengo também tem fora o Thiago Maia, que teve um problema no quadríceps, e o Gerson, que também está se recuperando ainda, né? E pode ficar aí mais 20 e poucos dias fora dos gramados. Inclusive é dúvida para o jogo do dia 1º, né? Quinta-feira, Flamengo e Fluminense. Foi até bom que mudou do dia 30 para o dia 1º, porque aí o Flamengo ganhou aí, né, mais um dia de recuperação para o Gerson. Ainda assim é muito difícil, tá? E o que a gente tem para passar para vocês aqui sobre o Flamengo é que o Pedro treinou, mais uma vez, treinou com bola,
não treinou o tempo todo, né? A gente teve imagens aí já da Flá TV do Pedro treinando, não treinou o tempo todo, mas ele já treinou, isso é muito importante. A questão é que não se sabe se o Pedro vai aguentar o tempo todo, tá? E com a saída do Gabigol por questão de suspensão, a gente tem que testar outras alternativas. Muita gente falou do Bruno Henrique jogando como 9. Aí a gente tem possibilidades que eu conversei até com o Bruno Vilafranca, com o Rafa Melo, que são possibilidades reais dele testar o Arrascaeta como um falso 9, né? O Matheus França como um falso 9. O Flamengo pode testar esses jogadores como falsos 9. E aí você ganha opções. O Arrascaeta talvez não aguente o jogo todo, aí você coloca o Matheus França um pouco. O Matheus França não aguenta o jogo todo, mas você quer utilizar o Arrascaeta, aí você faz um bem bolado ali, você utiliza esses jogadores aí como falsos 9, já que você não tem o Gabigol e o Pedro não deve jogar o jogo inteiro, né? Então você ganha opções. Uma outra situação que é importante a gente falar, e aí eu acho que deveriam aproveitar também o Matheus Gonçalves, dar oportunidade para ele, que o Flamengo deve vir com o Matheus Cunha, né? O goleiro deve ser o Matheus Cunha, ele que tem treinado, inclusive o Hugo Souza, a gente tem informação que também foi testado rapidamente para ganhar até um pouco de ritmo. É importante que ele participe dos coletivos, dos treinos e tal, mas o goleiro, óbvio, escolhido é o que entrou, o Matheus Cunha. O Santos, até hoje de tarde, ainda não estava liberado pelo departamento médico para jogar, apesar dele não ter tido fratura, não ter tido problema identificado. E com relação aí ao meio de campo, já que não temos Gerson nem Thiago Maia, o Flamengo, né, deve estar testando aí, né? A gente não tem informação vazada pra gente, mas a gente acompanha treinos, fotos, a gente vê tudo que está acontecendo e a gente tira aqui a nossa análise. O Flamengo, com certeza, isso já foi informação que saiu, testando o Eric Pulgar mais recuado, jogando ali como zagueiro, fazendo um primeiro volante zagueiro, e tem a possibilidade de utilizar também, né, o Igor Jesus, tá? Então, acredito até que ele venha com Pulgar e Igor Jesus, né? Acredito que ele possa utilizar aí o Arrasca e o Matheus França como falsos 9, e vamos ver se o Pedro começa ou não jogando, mas de qualquer forma o Flamengo tem elenco para se preparar e entrar mesmo com tantos problemas aí para a escalação. Passar para vocês aqui também essa situação então do Santos, né, que eu falei, que é o jogador que mais errou, tá? Impressionante. O Santos e o Cleiton do Red Bull Bragantino. O Santos é o jogador que mais errou no Brasileirão, e o Cleiton do Red Bull Bragantino está em segundo lugar. Segundo o levantamento feito aí, Flamengo é o time que mais sofreu gols por erros individuais, tá? Levantamento feito pelo Espião Tático, o clube rubro-negro sofreu 10 gols por falhas individuais. Foram levados em conta passes errados na saída de bola no campo de defesa, falhas do goleiro ou erros cruciais de posicionamento ou fundamento, além dos gols contra, tá? O Flamengo tem 10 erros e aí com 5 vem Bahia, metade. Bahia, Atlético, não tem ninguém perto do Flamengo. Bahia, Atlético Mineiro, Fortaleza, Curitiba, Bragantino, América Mineiro, aí com 4, Atlético Paranaense, Fluminense, Internacional. É uma vergonha. O Flamengo tá sozinho na liderança de maiores erros individuais. É o time que mais sofreu gols por erros individuais. E aí não tem jeito, né, gente? Aí não tem jeito. Olha, o aproveitamento do Flamengo em 2023 também é ultra negativo. Se tirarmos o Campeonato Carioca, que é visto por muitos como uma pré-temporada, e contarmos apenas os outros torneios disputados até o momento, o Flamengo disputou 14 partidas em 2023. Das 14, ganhou 5, empatou 1 e perdeu em 8. Tá? Ganhou 5, empatou 1 e perdeu 8. Foram 26 gols levados e 29 gols feitos. Um saldo de 3 gols, tornando o aproveitamento de apenas 38,9%, sem contar a Carioca. É surreal, cara. Muito por consequência das partidas sob o comando de Vitor Pereira, contudo, Sampaoli ainda não encontrou os caminhos das vitórias
tendo também um aproveitamento de 38,88 com 2 partidas ganhas, 1 empate e 3 derrotas. Flamengo tem 38% de aproveitamento em 2023 e também sob o comando de Jorge Sampaoli. É surreal. Foram levados em consideração as partidas pela Supercopa, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Libertadores, Recopa e Mundial de Clubes. Gente, isso é vergonhoso, tá? A CBF, então, alterou a data, como a gente já trouxe mais cedo, de Flamengo e Vasco, que aconteceria no sábado, dia 3 de junho, para segunda, dia 5, tá? Então, foi alterado. O motivo é que o intervalo até o dia 3, data que seria o duelo contra o Vasco, seria muito curto, né? Porque tem jogo dia 1º, já contra o Flamengo joga contra o Fluminense na Copa do Brasil, tá? 1º de junho, infelizmente, o dia do falecimento do meu avô, né? É um dia que eu não gosto de lembrar. Bem, a preparação do Flamengo aí, então, continua, né? A gente já passou alguns detalhes para vocês. O Varela já avisou que tem menos de uma semana para voltar, tá? Ele fez uma postagem, aqui, deixa eu pegar aqui, ó. Ele fez uma postagem avisando o Varela nas redes, né? Menos de uma semana para volver, tá? Então o atleta está em processo de transição em campo, é o período onde o departamento médico e a comissão técnica trabalham em conjunto para a recuperação do condicionamento físico do jogador. Lembrando que o Flamengo hoje só conta com o Wesley na posição ali, já que o Mateuzinho foi mais sério, problema na tíbia, né, fratura. E aí então o Mateuzinho tá desfalcando o Flamengo, mas com o Varela. E essa grata descoberta do Wesley, né, que o Barcelona queria contratar, aí muita gente reclamando, mas olha, ele é garoto novo, ele vai errar, é normal que ele erre, né? E falando de erro, né, como o Santos é o jogador que mais erra no Campeonato Brasileiro, por pedido de Jorge Sampaoli, o Flamengo está acertando a contratação de um novo preparador de goleiros, tá? Trata-se de Rogério Maia, que fazia parte da comissão técnica do Atlético Mineiro, e ele está chegando ao mais querido após pedido de Sampaoli, com quem trabalhou anteriormente. O profissional pediu para deixar o clube mineiro e deve desembarcar no Rio de Janeiro nos próximos dias. Rogério Maia iniciará os trabalhos no Ninho em breve, local que já conhece, pois já trabalhou no Flamengo, tá certo? Notícia aí do Henrique André e Vene Casagrande. Então, o Rogério Maia voltando aí ao Flamengo, né, preparador de goleiro. O Flamengo que hoje tem o Thiago Heller, que veio da base, mas um elenco como o do Flamengo precisa ter mais profissionais ali, né? Realmente o trabalho com o goleiro Santos, ele piorou muito esse ano. Não sabemos como está realmente o Matheus Cunha, mas as falhas do Santos são inacreditáveis e o Flamengo precisa recuperar os seus jogadores e vai precisar de um bom preparador de goleiros para quando o Rossi chegar, né? O Rossi chega agora no início de junho, já começa treinamentos e só pode jogar em julho. O Augustin Rossi, que era do Boca Juniors e está lá no Al Nassr, e que a gente trouxe as informações todas, que falou com o Sampaoli, que tudo isso é informação nossa, tá, gente? Exclusiva. Até agradecer que o Vene deu crédito pra gente lá, falou sobre essa questão também, que ele não tinha recebido nada lá no Al Nassr, né, que a gente trouxe isso também para vocês. Agora a gente fala sobre a questão do Santos, né, que está sob essa investigação aí toda, né? Olha aqui, ó, uma atualização, olha aí, Santos, ó, vou pegar aqui, ó, Santos, uma atualização. Mensagens, Bauerman fala em ser negociado pelo Santos para pagar apostadores. Recebe ameaça de morte e cogita envolver mais jogadores. Caramba, cara. Que loucura. Olha isso. Novas conversas entre o zagueiro Eduardo Bauerman do Santos e apostadores foram reveladas. Após o jogador receber 50 mil para tomar cartão contra o Avaí, ele não teria cumprido o acordo e acabou sofrendo ameaça de morte. As informações foram publicadas pelo GE. No andamento do diálogo, Bauerman teria dito que poderia ser negociado pelo Peixe e ceder porcentagens de seus direitos econômicos para pagar a dívida, já que não cumpriu o acordo. Ele combinou de ser expulso na partida seguinte contra o Botafogo, mas recebeu cartão vermelho após apito final, o que não contabiliza para algumas casas de apostas. Ele recebeu o cartão vermelho após
o apito final. Que loucura. Aí ele fala aqui, ó, as transcrições das conversas. Muito triste mesmo, mas como falei, vou resolver. Estou voltando para o Santos agora e vamos chegar lá amanhã de manhã. Vou tentar resolver chegando lá. O apostador. Encaminha um print de conversa que diz: irmão, esse moleque merece morrer brincando com o dinheiro das apostas. O Bauerman diz: morrer, irmão? Não precisamos disso. Eu estou tentando resolver para te mandar esse valor, os 50 mil, como te falei. Na sequência, os dois aparentam se acertar pelo combinado de Bauerman ser expulso no jogo seguinte e tal. Eduardo Bauerman seguiu se desculpar do ocorrido e tudo mais. O defensor comenta que estava no aguardo de uma proposta para deixar o Santos e cogita ceder parte dos seus direitos econômicos aos apostadores. O apostador: do seu passe você tem, mano? Quanto vale seu passe hoje, mano? E o Bauerman: 20%, se não me engano. Mas recebi proposta do Leão do México de 2,5 milhões de dólares e no final do ano estou para receber uma de 4 milhões. Do mesmo time que já me ligou para falar que vai oferecer isso aí para me tirar do Santos. Então eu tenho por volta de 800 mil dólares. O apostador: que M você fez, mano? Mas infelizmente esse vai ser o jeito. Nunca quis nada seu, nada que é seu, muito pelo contrário. O apostador pergunta se o atleta consegue envolver mais jogadores no esquema e Bauerman afirma que pode conseguir mais 2. Que loucura, gente. Onde isso vai parar? Ele responde: cara, posso ver quem está à disposição aqui. Acho que uns 2. O apostador: 2 para amarelo e 1 para vermelho. Só amarelo não conseguimos muita coisa. E o cara que aceitar o vermelho ainda leva 200k. 200 mil. Onde é que isso vai acabar? Onde é que isso vai parar? Deixando claro que isso aí não são as casas de aposta não, tá? Isso aí, na verdade, destrói, isso aí acaba com as casas de aposta. Isso aí são apostadores, quadrilhas de apostadores que fazem isso e conseguem combinar para ganhar dinheiro em cima das casas de aposta. Gente, isso é uma loucura, né? E aí pegaram essa situação lá no Santos, né? Envolvendo agora até, ele falando que vai indicar mais 2 jogadores do Santos. 2 jogadores, mas deve ser do Santos. E aí essa situação acabou vazando, né? E essa investigação toda, isso é uma loucura, tá? E a gente teve também um áudio vazado lá no Flamengo. O presidente Rodolfo Landim se mostrou irritado com a oposição à emenda que limita o número de votos dos sócios off-Rio, votada na noite de ontem no Conselho Deliberativo. Na fala, Landim afirma que o clube não devia perder tempo rediscutindo os mesmos assuntos. O dirigente afirmou ainda que vai apresentar uma proposta que, na prática, impedirá a oposição de voltar a propor emendas sobre o tema enquanto durar o seu mandato. E aí, no entanto, como argumentaram os conselheiros da oposição na sessão do ano passado, não houve discussões sobre a regulamentação da categoria off-Rio e o limite máximo de 1.000 sócios. A única maneira de votar a favor da inclusão do off-Rio no estatuto era aceitando o limite. Caso a emenda fosse derrotada, a categoria poderia ser extinta por uma canetada da diretoria, tá? Eu vou falar para vocês, eu não entendo muito desse assunto. Eu acho que quanto mais democrático for o clube e mais pessoas puderem participar, melhor, né? E a gente teve aí, inclusive, o ex-presidente do Flamengo, o Eduardo Bandeira de Mello, se manifestando, né? Ele fez um vídeo, né, o Eduardo Bandeira de Mello, falando que teve que ir à reunião do Conselho Deliberativo, saiu de lá mais uma vez decepcionado com a covardia que estão fazendo com os off-Rio, e esses rubro-negros são apaixonados pelo Flamengo e dão tudo para acompanhar o clube, porém estão tendo seu direito de participar das votações cerceado, né? Essas pessoas que estão promovendo todas essas injustiças se esquecem que o Flamengo é uma nação de mais de 40 milhões de pessoas. Não é apenas um clube da Zona Sul do Rio de Janeiro. E fala de atitude, de postura preconceituosa, né, que se soma a várias outras, e perseguir aqueles que pensam diferente e sonham com um Flamengo democrático e cidadão.
Tá? Cara, eu acho que o torcedor, o sócio do Flamengo, né? Ele também falou sobre questão do voto à distância. Esse foi um posicionamento do Bandeira de Melo. Eu também, sinceramente, sempre seria a favor de democratização de tudo, né? Os torcedores do Flamengo e os sócios que moram fora do Rio merecem, né, uma atenção sempre muito grande. O valor já hoje é muito caro, inclusive do sócio off-Rio, já está perto do sócio contribuinte, e ele só pode usar o clube 30 dias no ano. Já existe uma forma de você evitar que tenham sócios off-Rio, né? Você já não tem muitos. A limitação, ela vem, ela acaba que faz aquilo ali ficar ainda mais fraco, né? Porque já estava diminuído o sócio off-Rio com essa questão do sócio à distância não poder votar e só poder utilizar 30 vezes o clube e pagar praticamente a mesma coisa que o sócio contribuinte. Mas é isso. Nem sempre a gente vai concordar com tudo que está sendo feito dentro do clube. Tem coisa errada no departamento de futebol pra caramba, né? Que eu discordo. Tem coisa errada também na Gávea. Tem coisa errada em todo lado. Hoje, por exemplo, o departamento de futebol, né? A gente sabe que tem muita coisa errada acontecendo. Olha a situação que a gente está, na zona de rebaixamento. Início do campeonato, beleza, mas estamos na zona do rebaixamento na 4ª rodada, com 1 vitória e 3 derrotas. Muita coisa errada acontecendo. É isso, convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui no botãozinho vermelho, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Muito obrigado aí pela sua audiência. Lembrando você de utilizar o cupom PAPA, PAPA, nas lojas Espaço Rubro-Negro.com.br e loja.flamengo.com.br, 5% de desconto utilizando o cupom PAPA somente nas lojas online. Tamo junto, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu, galera!